parei, né? Tá começando a gravar agora. Bom dia a todos e a todas. Continuação, né? Eu parei aqui nessa formação dos grupos, do grupo da Aliança e o grupo da Intente. Na aula de ontem eu falei sobre as rivalidades e aí nós vimos que o assassinato do Francisco Ferdinando vai acionar essas rivalidades, vai acionar essa política de confronto que estava existindo mais no continente africano e asiático. Como eu comentei ontem também, a Primeira Guerra Mundial pega esses confrontos fora da Europa e traz para dentro, né? Traz para dentro do continente europeu. Tá aí a formação dos grupos, e aí, pela primeira vez, eu falo de um dos protagonistas da guerra que não está na Europa, que são os Estados Unidos. Qual vai ser o protagonismo dos Estados Unidos? O financiamento. Só que, já começa anotando aí no seu Word aí. Só que, e aí quem teve aula comigo no nono, não sei se lembra, mas o financiamento dos Estados Unidos vai ser diferente para cada grupo. Para um determinado grupo vai ser à vista, então a venda de produtos, de materiais vai ser um pagamento à vista, e para um outro grupo vai ser parcelado. Pensa comigo, você em uma guerra, você em um confronto e necessitando de produtos. Você prefere, o que é mais vantajoso? Você pagar à vista ou pagar parcelado? O que vocês acham? O que seria mais vantajoso? Pelo menos não fica com dívida. Sim, ele fica com dívida. Só que... Parcelado, né, professor? Então, exato. Parcelado. Parcelado é mais vantajoso. Por quê? Porque você pode pensar, porque você, quem falou aí, mas vai ter dívida, mas espera aí. Eu não tô fazendo compras de casa. Eu não estou planejando uma coisa. Eu não quero me endividar. Você está em guerra. Está numa guerra, na grande guerra. Então eu quero parcelado. Porque vai que faltam $1.000, eu não tenho $1.000, então eu não vou te dar balas. Vai atirar com o quê? Com pedra? Então você tem um modelo diferente de empréstimo. Para a Intente, é parcelado. Para o grupo da Intente, é parcelado. Para o grupo da Aliança, é à vista. Isso aqui vai ser importante, tá? Mais para frente. Tá? Daqui a alguns slides, isso aqui vai ser importante. Então, você tem essas diferentes formas. Para a Intente vai ser parcelado, para a Aliança vai ser à vista. Então, já vou antecipar. Dá para você saber, então, um pouco para quem que os Estados Unidos vai torcer para ganhar a guerra. Para quem que ele vai torcer para ganhar a guerra? Se é mais vantajoso o parcelado, então você vai pensar, a Intente. Mas não só por causa disso. Eu estou torcendo para eles, porque então eu vou facilitar. Não só isso. Dá para perceber que os Estados Unidos quer que a Intente vença. Por quê? Porque se a Intente perder, como que ela vai pagar essas parcelas que os Estados Unidos fez? Então, assim, esse aqui vai ser um elo dos Estados Unidos querer entrar na guerra e ajudar a Intente. Professor, por que os Estados Unidos não entrou na guerra antes, então? Porque os Estados Unidos, já que ele tem uma maior afinidade com a Intente, por que ele não entrou na guerra antes? Aí você vai precisar lembrar da aula, quando eu falei dos Estados Unidos no século XIX. A doutrina Monroe. A América para os americanos. Os Estados Unidos não se mete em problema europeu. Em nenhuma guerra ainda, como é que eu convenço o povo? Eu, presidente dos Estados Unidos, chego e falo, eu vou tirar sua mãe, seu pai, seu irmão, seu avô da sua casa, eu vou tirar você aí da sua casa com seus amigos, né, com seus familiares, pensando num mundo sem quarentena, né? Eu vou tirar você do seu núcleo social, da escola, e botar você na Europa. Mas qual que é o motivo? Não, então, é que o governo fez os empréstimos aí, então a gente precisa, né, a gente cagou, a gente precisa que você dê sua vida para a gente conseguir ter esse dinheiro depois. Não vai ser uma medida muito popular. O governo cai. O governo fazer uma explicação dessa cai. Então, os Estados Unidos vai precisar de um motivo para entrar na guerra. E ele não tem esse motivo. Ele está financiando, o governo tomou as decisões de financiamento. Eu não vou colocar a vida do meu povo por um erro de financiamento, por um erro de estratégia econômica. Não vai ser popular essa medida. Certo? Beleza? Então tá.
Dito aí, então, a diferença de financiamento, e a gente já vê que os Estados Unidos vai ter um problema. Fala, meu, a Entente precisa ganhar a guerra, esse grupo. Para quê? Para que paguem as dívidas que tem comigo. Né? As parcelas que eu fiz. Beleza. Fator econômico, é esse. Tem um fator político aqui interessante, que é a questão da Itália. A Itália, ela está no grupo da Aliança, vai ficar neutra, vai sair desse grupo e depois vai migrar para a Entente. O que acontece aqui? A Itália, você pode perceber que ela se você dá uma olhadinha nos slides anterior, é que aqui está muito lá atrás. A Alemanha fez um acordo com a Itália, iniciou o grupo da Aliança inicia com a Alemanha e Itália, né, uma das integrantes. E o que acontece? Essa aliança é 1882, 86. E aí o que acontece? A Itália fala o seguinte para a Alemanha: Alemanha, estou junto com você. É nós. Só tem uma condição nesse acordo de aliança. Qual que é a condição? Se você, a Itália falando para a Alemanha, se você entrar numa guerra, num confronto com a Inglaterra, eu tô fora. Não entre em guerra com a Inglaterra. Não entre em confronto com os ingleses. Eu não vou entrar em confronto com a maior potência econômica. Dependo de certos investimentos de banqueiros ingleses aqui na minha região. Então é o seguinte, entrar em guerra com a Inglaterra, eu tô fora. Bem, dá para perceber o grupo aqui, né? A Alemanha entra em guerra com a Inglaterra. E a Itália, ela tem a decisão de ou eu vou cumprir esse acordo, né, o acordo que eu acabei propondo, de não entrar em guerra com a Inglaterra, então vou respeitar esse acordo, quer dizer, não vou respeitar o acordo, ou eu respeito. A Inglaterra respeita o acordo que faz com a Alemanha, não vou entrar em guerra com a Inglaterra, e sai do grupo. Alguns meses depois a Inglaterra sai do grupo, fica neutra, então você encontra em alguns mapas, se você ficar buscando no Google, mapas da Europa na Primeira Guerra Mundial, você encontra ali às vezes a Itália neutra. Você encontra Áustria, Alemanha e Turquia como o grupo da aliança, ou o grupo do centro, o eixo do centro, né, o grupo do centro, central na Europa ali, e a Itália neutra, por causa disso. Alguns meses depois a Itália sai. E depois ela entra, defende o grupo da Entente. Vai para o grupo da Entente, ela é atraída por Inglaterra e França, falando, a gente vai te dar terras no continente africano após a guerra. Tudo bem? É isso que eu tinha que falar dos grupos. E aí vamos para a guerra. Vamos entender. Antes de ir para a guerra, desculpa. Eu fiquei devendo para vocês ontem, e adoro falar sobre isso, como que eu consigo enxergar a Primeira Guerra Mundial? E eu falo para vocês, e eu expliquei isso lá no nono já. A guerra, você enxerga, tá na tua frente a Primeira Guerra Mundial, os impactos dela. Os impactos da Primeira Guerra Mundial você vê nitidamente no século XXI. É que a gente não sabe, mas você enxerga nitidamente isso. Beleza. Então, qual que vai ser o impacto da Primeira Guerra Mundial que a gente consegue perceber nitidamente na nossa sociedade atual? Tá? Vou mudar de slide, tudo bem? O primeiro impacto que é perceptível da Primeira Guerra é a entrada da mulher no mercado de trabalho. Foi na Primeira Guerra Mundial em que as mulheres começaram a fazer o trabalho pesado. Porque você tinha aquela estrutura patriarcal em que a mulher ela fica em casa, ela cuida da casa e ela só precisa ser um pouco alfabetizada e acabou. Ela não tem condições de ser dona de uma empresa, ela não tem condições de cuidar de uma fazenda, ela não tem condições de trabalhar numa indústria. Esquece. Não, mulher é para cuidar de casa, das crianças e procriar, ficar grávida. A Primeira Guerra Mundial acelera um processo. Você já tinha um processo de movimento das mulheres, movimento feminista, de, por exemplo, as mulheres terem voto. As mulheres terem voto. O que acontece na Primeira Guerra Mundial e após a Primeira Guerra Mundial? A guerra ela vai acelerar esse processo. Em 1918, a guerra acaba em 1918. É quando as mulheres, por exemplo, conquistam voto na Inglaterra. Porque depois de substituir os seus maridos nos trabalhos das empresas, nas fazendas, nas lojas, cuidando das lojas, não tem como, ao final da guerra, eu falar, então, mulherada, valeu, mas continua sem voto. Não.
se atende ao desejo político, desde o século XIX, das mulheres terem o direito político, terem voto, direito ao voto. E também é uma demonstração de que o quê? A gente consegue fazer as coisas como vocês, homens. A gente consegue administrar uma empresa, a gente consegue trabalhar numa fazenda. É muito interessante as certas piadas machistas, né? Que o pessoal fala, né? Quando a mulher ela tem a TPM, né? O seu processo natural do seu corpo, algumas mulheres ficam nervosas, ficam mais irritadas, né? E aí alguns homens se utilizam desse fator natural da mulher, falando, nossa, já pensou essa mulher dona de uma empresa? Já pensou essa mulher comandando um país? Aí dá vontade de falar, amigo, né? Hello? A Primeira Guerra Mundial foi provocada por homens, Segunda Guerra Mundial foi provocada por homens, Guerra da Coreia foi provocada por homens. Eu nem vou falar do século XIX, só vou falar do século XX. Guerra do Vietnã foi provocada por homens, o atentado do World Trade Center foi provocado por homens, né? O ataque que teve esse ano no Irã foi provocado por homens. É uma piada burra ainda, né? A pessoa não sabe de história ainda, né? Não vê que o comando político mundial está na mão dos homens e a gente está num conflito. A gente está numa TPM constante, então, os homens. A gente está numa TPM assim, braba, né? Enfim. Feito a crítica, né, sobre esse fator de vida, né? Se não é a menstruação, né, nós estamos ferrados, né? Tá aí. Então, a entrada da mulher no mercado de trabalho, a guerra é um aceleramento desse processo. E as pandemias também servem para isso, as pandemias. Elas aceleram o processo. Exemplo, o que você está tendo agora. Aula online. Após a pandemia, eu não sei se vai existir movimentos de que alunos pedindo, não, a gente quer ter aula em casa. Nós vamos querer. Nós achamos melhor. E está concretizado isso. Acelerou um processo que já vinha acontecendo, aulas EAD, né? Quando você não entendia uma coisa na escola, você ia para alguma videoaula no YouTube. Olha o aceleramento desse processo aqui. A escola fez todos os esquemas aqui com internet, câmera, para a gente conseguir ter esse contato com vocês. A pandemia também serve para acelerar certos movimentos que já vinham acontecendo. Certo? Outro, não só a questão da mulher, mas também a questão da nossa alimentação. Comida enlatada. Surge essa indústria da comida pré-pronta. É aqui o germe dos fast foods, vamos dizer. Porque as pessoas, o que acontece? Com a entrada da mulher no mercado de trabalho, ela vai angariar 2 jornadas de trabalho. Porque o homem vai fazer o seguinte, beleza, você vai estar no mercado de trabalho, vai entrar no mercado de trabalho, ótimo, maravilha, a gente defende isso, mas você vai cuidar da casa. Você vai continuar cuidando da casa. Então pense muito bem antes de você entrar no mercado de trabalho. Não é à toa que em algumas casas, e aí eu vou falar o que acontecia na minha casa, né? Essa história acho que refletia aí na casa de algumas pessoas aqui, né? Os pais chegam no trabalho quase no mesmo horário, o pai vai tomar banho. A mãe às vezes nem tira o sapato, né? Fica aquele aquele salto alto e vai dar uma olhada na máquina de secar, na máquina de lavar, chega no seu quarto, pergunta para você como que foi a escola. Quando você era mais novo, pegava a sua agenda e aí você cagava de medo, falava, meu Deus do céu, ferrou, né? Né? Você fala, já era, condenação, né? Ai, meu Deus, né? Aquela coisa de mãe pegar a agenda, você fala, meu Deus, espero que ela esqueça. Quando ela pegava, você falava, fudeu, já era, né? Clássico. E aí o que acontece? E aí a sua mãe já coloca a comida para esquentar, ela não tirou a roupa do trabalho. Quem sabe, passando alguns minutos, ela tirou o sapato. Aí ela tá fazendo as coisas de casa, já passando um pano aqui, e seu pai no banho. O seu pai sai no banho, senta na sala, liga a TV, coloca no Sport TV ou no algum tipo de jornal e começa a ver. E a sua mãe ainda não parou. Pegou, trocou roupa de cama e não sei o quê, pegou coisa do varal. E aí, o seu pai ainda pergunta, amor, de maneira super carinhosa, vamos supor.
né? Moro, a janta já tá quente? Já fica. Ele, tá bom. E volta a ver TV e fica já descansando e ela fazendo seus afazeres. É uma dupla jornada de trabalho. A indústria alimentícia que surge, esse tipo de indústria de comida pré-pronta surge na Primeira Guerra Mundial, permanece. Dizendo que não gaste tempo na cozinha, mulher. Compre já o frango já pré-assado, que vai facilitar. Saia da cozinha, não perca tempo na cozinha, tenha mais tempo de lazer, tenha mais tempo com seu filho, com seu marido e tal, não sei o que, aquela propaganda, né? Vamos facilitar agilidade na cozinha. O ato de cozinhar começa a ser algo endemoniado, né? Algo ruim, tipo, não, tempo na cozinha, não, pede comida, fast food, McDonald's. Aqui você vê aquele processo de aceleramento de tudo, né? Que vem da segunda revolução industrial. Rápido, ágil. E aí você tem a lógica dos fast food, McDonald's. Recomendo como surgiu o McDonald's, o documentário que tem no Netflix. Grande Gula. Alguém lembra? Alguém tá vivo ainda na aula? Fome de poder, não é, professor? Isso, assim? Otávio, obrigado. Isso aí, fome de poder, né? Muito, muito interessante, muito legal. Tá relacionado, acho que o McDonald's está relacionado mais a pós-Segunda Guerra Mundial. Mas aqui surge, na Primeira Guerra Mundial, essa gênese, essa questão sai da cozinha, não perca tempo cozinhando. Cara, recomendo, cozinhe junto com a sua irmã, com a sua mãe, aprende. É uma delícia, é legal. E quando você experimenta uma coisa, você fala, putz, que coisa gostosa, no final de semana, gaste 3 horas, seja na cozinha, para fazer as coisas. É um passar de tempo maravilhoso. E quando fica pronto, putz, enfim, é uma maneira de você ficar em família, você aprender coisas. Eu tô compartilhando porque eu tô fazendo isso, é mó legal, é divertido. Eu tô fazendo uma pizza, gente. Olha, é gostosa e é bonita, viu? A foto assim, prendendo, que delícia. Quase todo sábado eu tô fazendo. Tô ficando bom. Enfim, seguindo, né? Tá claro esses dois impactos que é bem visível, né, no nosso cotidiano, tá? Principalmente na época de pandemia, né, também. Enfim, segue. O conflito, tá? Sobre esse conflito, ele se iniciou, você tem a Primeira Guerra Mundial, você tem duas características de guerra. A primeira é uma guerra de movimento. O que é essa guerra de movimento? Tem um plano chamado Plano Schlieffen. Nem preciso dizer de que país que é esse plano Schlieffen, né? Professor, é da Itália. É, da Itália. Não, da Alemanha. 1905. Olha o projeto alemão que vai ser vai ser tentado colocar em prática em 1914, 15. Mas desde 1905 tem essa ideia. Que ideia é essa? A ideia, gente, é a Alemanha percebendo que ela tem já duas rivais no seu território, duas rivais, desculpa, no seu território não, perdão, que faz fronteira com ela. Você tem a França de um lado e a Rússia do outro. Qual que era a estratégia francesa? Falar, mano, se a gente em algum dia entrar em uma guerra, e nós vamos entrar, olha o plano de 1905, 10 anos antes quase da Primeira Guerra Mundial, de acontecer essa guerra. Mas já tinha esse projeto, mano, vai uma hora essa bomba estoura. A Alemanha, qual que era o grande medo dela? Cara, duas frentes de batalha. A gente não pode ter duas frentes de batalha. A gente não pode ter a Rússia de um lado e a França do outro. O plano Schlieffen, ele seria a Alemanha atravessar a Bélgica, tentar atravessar a floresta da Bélgica. Aqui você tem uma floresta que eles não conseguiram ultrapassar na Primeira Guerra Mundial. Isso aqui serviu de uma barreira natural para a França. Mas eles tentariam passar pela Bélgica, passariam aqui pela Alsácia-Lorena, onde você tem aqui Luxemburgo, mais ou menos, aqui Alsácia-Lorena, e pegariam fazer esse movimento, né, meio que de um arrastão. Dominariam Paris, dominariam a França, e aí só se preocupariam com o lado oriental. Essa era a estratégia, esse era o plano. Evitar duas frentes de batalha. A Alemanha não quer duas frentes de batalha. É muito gasto de exército, de homens, de alimento. É muito mais fácil você focar em uma coisa só. É ou não é? É óbvio, né? Só que esse plano não dá certo, não é efetivo. Não funciona.
Então, esse plano de movimento, de eu tentar conquistar o território de maneira mais rápida possível, não dá certo. Qual é a segunda, então, modelo de guerra, e esse que vai perpetuar para o restante da Primeira Guerra Mundial? A famosa guerra de trincheira. Tá aqui, ó. Guerra de trincheira. Beleza? Quer que volte o slide? Não sei. Se precisar voltar, vocês dão um toque aí, viu, gente? Mas tá aí, essa guerra de movimento é essa corrida para ocupar o território o mais rápido possível, que vem da Alemanha, pelo motivo que eu falei para vocês, evitar de ter duas frentes de batalha. Não tem sucesso e é então colocado essa estratégia, a guerra de trincheira. E aí, a guerra de trincheira, turma, ela deixa muito mais claro a impossibilidade de resolver essa guerra de maneira rápida. A expectativa era que a guerra durasse nem 6 meses. No máximo, estourando 1 ano essa guerra. Nunca teve uma guerra tão longa no século XIX como durante o século XIX. Então, pensa, eu passo 100 anos com guerras muito rápidas, no máximo quase 1 ano. Aqui, pelo desenvolvimento tecnológico, por toda a conquista científica, eles acharam, rapidinho a gente liquida isso aqui. Não é o que acontece. A guerra de trincheira trava. Essa guerra de trincheira, vou mostrar aqui para você imagens para ver por que trava. Ela vai ser conhecida como uma guerra de sangue e lama. O que é uma trincheira? É como se fosse um buraco, não é, né? Mas é como se fosse um enorme buraco no meio debaixo da terra, algo quase subterrâneo, mas assim, percebam, não é um simples buraco. Olha a estrutura do local. Olha os dormitórios. Aí você pode perguntar, professor, onde é o banheiro? Então, né? Cagou, é isso. E aí, então, eles ficavam meses nesses buracos, e eram buracos quilométricos, galera. Quilométricos. A maior trincheira, ela fica na França, e ela tem quase 300 quilômetros. Para você ter ideia, 300 quilômetros de buraco. E você vai, anda, e não tem fim. Na segunda-feira eu tenho baixado o filme 1917. Eu vou trazer para vocês trechos para vocês tentarem vivenciar isso. O filme traz muito isso. Essa vivência dentro de uma trincheira. E é uma guerra que trava, porque você tem uma trincheira, 100 metros, outra trincheira. Então, sei lá, uma trincheira francesa e uma trincheira alemã. Então, assim, para eu conseguir fazer o ataque a outra trincheira inimiga, ela é muito complicada, né? 10 minutos já? Jesus! Ela é muito complicada fazer esse ataque. Então, você trava. Essa zona entre uma trincheira e outra é conhecido como terra de ninguém. O termo que a gente fala, isso aqui virou terra de ninguém. É um termo da Primeira Guerra Mundial, entre duas trincheiras, em que os soldados colocam campos minados, colocam arames para evitar o ataque terrestre, caso uma trincheira queira pegar os seus soldados e invadir a outra. Ali é um território muito, enfim, terra de ninguém. Né? Sangue, corpos, cavalos mortos, ratos. Enfim, segunda-feira eu mostro o vídeo para vocês. Aqui a imagem de algumas trincheiras, né? A galera como vivia. E aqui uma imagem aérea, para você ver como era longo, como era gigantesco. E aí você tem essa parte de trás, né? Essa parte de trás aqui é onde ficavam, às vezes, dormitórios, onde ficavam salas de reuniões para que os generais debatessem quais seriam as estratégias e assim por diante. Tá? Bem, você tem o desenvolvimento de novas armas. Você tem o avião, pela primeira vez o avião é utilizado em guerra. E aí reza a lenda, gente, é uma lenda, não tem comprovação, que o Santos Dumont morreu de desgosto de ver a sua invenção sendo usada para guerra. É uma coisa muito, muito coração, muito love, né? Aquela coisa tipo, né? Enfim. O avião pela primeira vez utilizado em guerra, metralhadora e o famoso gás mostarda, né? Olha lá, o gás mostarda. Foi assinado um acordo de proibição. Na guerra você tem lei, tá? As famosas leis de guerra. De proibir armas químicas, né? Mas que não foi respeitado. O gás mostarda é um gás invisível,
e inodoro, você não consegue sentir o cheiro. Se é um gás invisível, por que gás mostarda? Porque quando você pega esse gás, eu costumo brincar, né? É que ele vem da mostarda mesmo. Se você colocar no micro-ondas e colocar lá 45 segundos, tá feito o gás mostarda. Tal. As crianças ficam, caralho, é mesmo? Porque quando você inala o gás mostarda, você começa a ter queimaduras no seu corpo internamente, água no pulmão, enfim, você aniquila a pessoa. Aí eu falo, você coloca a mostarda no micro-ondas, gera gás mostarda. A criança fica, caralho. Aí eu falo, não é. Por que gás mostarda? Esse gás, quando ele é pressionado, né, quando ele está numa pressão maior e ele fica aí então no estado líquido, ele tem uma cor amarelada como se fosse mostarda. Por isso que recebeu esse nome, gás mostarda. Curiosidade, tá bom? E os submarinos. Submarinos de grande utilidade da Alemanha. Esse vai ser o grande estilo de ataque alemão, é submarino. Tá? E isso promove, então, um aumento no número de mortos. Você tem essa tecnologia de guerra aqui, então o número de mortos vai crescer absurdamente. E é aqui, senhoras e senhores, que a gente vê o quanto que a medicina ela se desenvolveu. O quanto que a medicina ela cresceu com a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque as pessoas elas começaram a fazer cirurgias plásticas para conseguir, obviamente, recuperar a sua face, como as imagens que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Sei lá, acho que não são imagens tão pesadas assim, mas se alguém ficar meio assim, não vê, sei lá, não sei. Tá? Tá aqui, ó, por exemplo. Aqui você tem um soldado antes e depois da cirurgia. Cara, e sei lá, 1920, esse tipo de cirurgia, eu acho quase perfeito, ficou muito bom. Você tem essa outra cirurgia, né, antes e depois. A próxima, eu falei, caramba, foi muito bem feita a próxima imagem. Olha só. Acho que beleza, a luz da foto ajuda também, né? A luz aqui, né? Mas foi recuperado. Cuidado, hein? A cirurgia plástica para questões de beleza não é desse período. Mas aqui você tem o início dessa possibilidade, né, de você reconstruir o corpo. Você começa a ter desenvolvimento dessas técnicas pós uma guerra tão devastadora como essa. Que teve a Primeira Guerra Mundial, foram 14 milhões de mortos. 5 minutos? Tá bom. Bem, como eu mostrei para vocês então, com essa guerra de trincheira, a Alemanha ela é barrada no mundo, na ala ocidental. Barrada. Né? Ela não consegue avançar. Então, guerra de trincheira, uma guerra muito mais demorada e desgastante. Já no âmbito oriental, a Alemanha ela tem constantes vitórias em cima da Rússia. Senhoras e senhores, eu não sei se vocês lembram o que acontece na Rússia durante a Primeira Guerra Mundial, como consequência dessas derrotas. A Revolução, a famosa Revolução Russa. A Rússia vem perdendo batalhas importantes e a figura do rei russo, o czar, fica fragilizada. As consequências disso aqui é uma outra aula, mas a Primeira Guerra Mundial ela vai ser fundamental para a revolução que vai acontecer no Império Russo. E a guerra se estende muito mais do que se esperava. E aí o que começa a ter? As famosas propagandas de guerra. E aí eu trouxe alguns cartazes de época aqui para vocês. Por exemplo, né, as propagandas. Tá aí uma propaganda da Inglaterra, né? Britânicos, né? Nós queremos você, né? Entre nas Forças Armadas, Deus salve o rei. A próxima propaganda tá aí tratando em relação à figura da mulher, né? Tá aqui escrito embaixo, né? Deus abençoe o arado e a mulher que o conduz. Então perceba, já eu tenho uma propaganda tipo, a mulher vai pegar no arado mesmo e ela tem que pegar no arado para garantir o alimento para os nossos soldados que estão em guerra. Próximo, né? Tá ali escrito: nós estamos salvando você. Guarde comida. Soldados bem alimentados vencerão a guerra. Né? Então, essa propaganda de motivação das pessoas continuarem trabalhando no seu território para, obviamente, poder vencer a guerra, alimentar os soldados.
Esse aqui é bem interessante, né? Pedindo aqui, um soldado pedindo munição, né? E ele falando, e lembre-se, título de guerra compra balas. O que é o título de guerra? Título de guerra foi um artifício utilizado pelos países para angariar dinheiro. Você, como cidadão comum, você podia comprar um título de guerra. Você fazia um empréstimo para o seu país. E o seu país, ele teria, depois de você comprar esse título, 10 anos com correção de juros para te pagar de novo. Então, vamos dizer que eu compro um título de guerra de R$1.000. Então, eu empresto R$1.000 para o governo. Beleza, fico com esse título de guerra, R$1.000. Quando é que eu vou recuperar esse dinheiro? 10 anos depois. Com correção de juros, tudo certinho. Então, se eu estou oferecendo R$1.000 para o governo, é para que 10 anos, sei lá, eu retirar R$10.000. Então, era dessa forma, essa estratégia que os governos tentavam ter dinheiro, porque, de novo, a guerra se estendeu mais do que o previsto. Está faltando dinheiro, começou a faltar recurso. Então, começou a apelar à população e um cartaz desse, né? Tipo, ó, o seu dinheiro vai me garantir munição, o seu dinheiro vai garantir a bala na cabeça do inimigo. Olha a pegada nacionalista. E aí, né, mulheres da Inglaterra, da Grã-Bretanha, né, digam, vão, né, digam, vão para a guerra, motivem seus maridos a irem para a guerra. Precisamos de soldados. Então aqui você tem a imagem então de uma família, a criancinha vendo o seu familiar indo para a guerra. Tudo bem? Então perceba a necessidade dessa motivação. Para finalizar, acho que vai ser o último slide. Em fevereiro de 1917, você tem um bloqueio alemão, os avanços com os submarinos. Por causa da extensão da guerra, a Alemanha ela tem que tomar uma decisão. Ela fala, não dá mais. Nós precisamos agir de maneira mais efetiva. Precisamos agir de uma maneira muito mais forte. Mesmo que isso seja um grande risco. Qual vai ser a importante tomada de decisão alemã e que vai acabar provocando a sua derrota? Vai acabar provocando o fim do Império Alemão. Mas para a Alemanha, no contexto dela, não tinha saída. Era o único meio de acabar com essa guerra tão desgastante. Qual vai ser essa? Atacar os Estados Unidos. Na próxima aula. É isso aí. Beijo. Vou explicar por que atacou os Estados Unidos. Tá bom? É isso aí. Vai cortar. Beijo, gente. Falou. Até segunda. Se cuidem. Tchau. Ninguém vai falar tchau pra mim? Falou. Falou. Tchau, tchau. Se cuida.